Bom, então até aqui nós conversamos a respeito de todos os eventos que estão implicados no desenvolvimento embrionário. Agora vocês vão me questionar, mas e os anexos embrionários que eu já havia comentado a respeito da sua importância para a proteção do embrião e manutenção da viabilidade embrionária durante a gestação? Quais são esses anexos e como eles são formados? Bom, isso vai ser o enfoque da nossa aula a partir de agora. Primeiramente, vamos definir anexos embrionários de uma maneira geral. Nada mais são do que membranas extraembrionárias que se derivam do embrião, conforme o embrião vai progredindo no seu desenvolvimento, sofrendo modificações morfológicas e dobramento, esses anexos embrionários vão se formando e permanecem anexados a esse embrião, estando implicados na proteção e na fixação desse embrião na parede uterina, possibilitando assim oxigenação, nutrição, ou seja, manutenção da viabilidade desse novo ser em desenvolvimento. E quais são os anexos embrionários? Nós temos o âmnion ou amnion, vocês podem encontrar essas duas formas na literatura, o saco vitelino ou saco vitelínico, o alantoide, o córeo ou córeo. Nós vamos conversar a respeito de cada um desses anexos. Bom, todos esses anexos, eles vão derivar ou da esplancnopleura, ou da somatopleura, ou do trofoblasto, que também pode ser designado como trofectoderma. Então, vamos começar falando do saco vitelino. O saco vitelino é o primeiro anexo embrionário que surge no embrião a partir da blastocele e ele vai ocorrer então na região ventral do embrião. Digamos assim que ele encontra-se anexado ao abdômen do embrião. Se vocês lembrarem, durante o processo da blastulação, como que o blastocístolo era constituído? Nós tínhamos um embrioblasto, trofoblasto e uma cavidade, a blastocele. No processo da gastrulação, vocês lembram que o embrioblasto, ele sofre uma delaminação e passa a ser constituído por duas camadas de célula, o epiblasto e o hipoblasto. Aí vocês lembram que o hipoblasto passa a revestir a blastocele internamente e a partir desse momento, essa blastocele passa a configurar o saco vitelino primitivo. Com a progressão do desenvolvimento embrionário, quando o embrião passa de bilaminar para trilaminar, quando surgem os 3 folhetos embrionários, esse hipoblasto ele se transforma, ele sofre uma diferenciação e passa a ser chamado de endoderme. Ainda com a progressão do desenvolvimento embrionário, quando ocorre a metamerização da mesoderme lateral, vocês lembram que na metamerização ocorre uma cavitação dessa mesoderme lateral, havendo a formação de 2 lâminas nessa mesoderme. Uma lâmina parietal ou somática, que se une com a ectoderme, formando a somatopleura, e uma lâmina visceral ou esplâncnica, que se une à endoderme, formando a esplancnopleura. O que acontece? Essa lâmina da mesoderme lateral, visceral ou esplâncnica, ela vai se prolongar e recobrir externamente a endoderme que estava revestindo internamente o saco vitelino primitivo. E daí, a partir desse momento, nós teremos o saco vitelino. Agora, revestido, formado, constituído, digamos assim, pela esplancnopleura, ou seja, ele vai ser revestido internamente pela endoderme, externamente pela mesoderme lateral esplâncnica. Com relação ao amnion, o amnion ele vai ser formado a partir da dobradura da somatopleura sobre a região dorsal do embrião, como eu já comentei anteriormente com vocês. Então, a partir da metamerização dessa mesoderme lateral, nós temos então a formação da lâmina parietal da mesoderme lateral, ou lâmina somática, que se adere ao ectoderma, formando a somatopleura. E essa somatopleura se dobra sobre o dorso do embrião e empurra o trofoblasto ou trofectoderma. Então, essa cavidade formada pela dobradura da somatopleura vai ser o âmnion, que é um outro anexo embrionário. E da mesma forma, o córeo, ele corresponde ao anexo embrionário que vai fazer a fixação
desse embrião a parede uterina, e ele nada mais é formado do que pelo trofoblasto, trofectoderma, que também passa a ser revestido internamente pela mesoderme, tá ok? Então, essa é a estrutura, né, que compõe os anexos embrionários, os principais anexos embrionários. Então, notem aqui, essa imagem, ela exemplifica melhor como se dá a formação do âmnio. Aqui consta que o âmnio e o córeo eles são formados simultaneamente. Na realidade, o córeo ele vai derivar lá do trofoblasto, ou do trofectoderma, e ele se constitui como córeo a partir do momento que ele passa a ser revestido internamente pela mesoderme. E o âmnio, ele se forma concomitantemente com esse processo da metamerização da mesoderme lateral, quando você tem essa cavitação da mesoderme lateral e formação das duas lâminas, a lâmina espanclínica e a lâmina parietal, sendo que a lâmina parietal ou somática se adere à ectoderme, forma a somatopleura, e notem aí o que acontece, essa somatopleura ela se dobra sobre o dorso do embrião em formação, originando uma cavidade que vai ser o âmnio. Quando essa somatopleura se dobra sobre a região dorsal do embrião, ela pode tanto se descolar do trofoblasto, que vai originar o córeo, ou ela pode permanecer aderida a esse trofoblasto. Já o córeo, como eu disse anteriormente, ele se origina a partir de um processo de diferenciação do trofoblasto, e com a progressão do desenvolvimento embrionário, esse córeo ele passa a ser revestido internamente pela mesoderme. Então, essa seria a constituição do âmnio e a constituição do córeo e sua formação. Lembrando que o âmnio ele está mais implicado na proteção do embrião, enquanto que o córeo ele está implicado na fixação desse embrião ao ambiente uterino. Aqui vocês podem observar uma imagem onde é possível constatar todos os anexos embrionários, ou quase todos esses anexos embrionários. Então, nós temos o corpo do embrião, onde vocês conseguem observar dentro dele, tem ali o tubo neural, temos a mesoderme paraxial. Esse embriãozinho ele está sofrendo uma dobradura, né? Já está naquela fase de desenvolvimento em que ele está sofrendo um dobramento. Notem que ocorreu a cavitação da mesoderme lateral, a somatopleura se dobrou sobre o dorso do animal, formando o anexo embrionário âmnio. A mesoderme lateral, ela migra revestindo internamente o trofoblasto, que passa a dar origem ao córeo. E na região ventral do embrião, nós temos ali o saco vitelino, que consiste no primeiro anexo embrionário a surgir, que ele vai ser revestido internamente pela endoderme e externamente pela mesoderme explâncnica ou visceral. Notem que quando o embrião sofre a dobradura lateral, parte desse saco vitelino é absorvida, fica retida dentro do corpo desse embrião. E é justamente essa parte do saco vitelino que fica retida dentro do corpo do embrião que vai dar origem ao intestino primitivo, que posteriormente vai se diferenciar no nosso tubo digestivo. Quando o embriãozinho sofre essa dobradura, notem que também vai ocorrer a formação de cavidades no interior do corpo desse animal, que representa nada mais, nada menos que o celoma, que vai originar depois as cavidade abdominal, cavidade torácica e assim por diante. Então, o âmnio, nós já vimos como ele é formado, como ele é constituído, mas o que é esse âmnio? Então, o âmnio ele vai ser uma bolsa repleta por líquido amniótico. Esse líquido amniótico ele é proveniente das próprias secreções das células que constituem a parede do âmnio. Ele é constituído também pela saliva de origem embrionária, secreção nasal e urina desse feto. E esse líquido amniótico, então, ele vai ficar banhando diretamente o corpo do embrião. Então, qual que é a função do âmnio? O âmnio ele vai proteger o embrião em desenvolvimento
contra o ressecamento e choque mecânico, então ele serve para amortecer o movimento embrionário dentro do útero. Ele vai garantir uma movimentação fetal, impedindo que esse feto sofra qualquer tipo de aderência na parede uterina, serve para o armazenamento de secreções e no momento do parto, naquelas espécies em que o amnion se rompe no momento do parto, o líquido amniótico também vai servir para lubrificar o canal do parto. O córeo ou córeo, ele é o anexo embrionário mais externo, ou seja, que vai recobrir o embrião juntamente com seus outros anexos embrionários, e é o córion que vai estabelecer contato com o epitélio uterino, com a parede uterina, por meio de vilosidades que ocorrem nessa superfície do córeo. Então, ele vai constituir a parte fetal da placenta, e a sua função, então, é estabelecer esse contato, essa fixação do embrião no ambiente uterino. A forma como esse córeo vai interagir com o epitélio uterino vai variar de acordo com a espécie animal e nós vamos ver isso na próxima aula. Então, notem aí na imagem, o córeo está representado nessa espécie em específico em amarelo. Note que ele apresenta vilosidades que possibilitam a sua fixação no epitélio uterino. Aqui um detalhe interessante. Quando a somatopleura se dobra sobre o dorso do embrião, formando o amnion, ao se dobrar, né, essa somatopleura vai formar um local de interação com o córeo que é chamado de ráfia amniótica. Então, a ráfia amniótica nada mais é do que o ponto de encontro da somatopleura quando ela se dobra sobre o dorso do animal. Existem algumas espécies onde esse amnion, logo depois que ele se forma, ele permanece unido, fixado ao córeo, enquanto que em outras espécies esse amnion ele se desprende do córeo. Então, no bovino e no suíno, o amnion ele permanece aderido ao córeo, formando o que nós chamamos da ráfia amniótica. E devido a isso, nessas espécies, quando ocorre o parto, o amnion se rompe no momento do parto. Então, se vocês já acompanharam algum parto de bovino, de suíno, vocês vão perceber que quando ocorre o nascimento, essa membrana esbranquiçada que recobre o embrião, né, o feto na realidade, ela se rompe, que seria o amnion. E por que ela se rompe? Porque como existe essa ráfia amniótica, pensem só, o amnion está recobrindo o feto e esse amnion está preso ao córeo. No momento do parto, vai ocorrer a expulsão do feto do ambiente uterino. E nessa expulsão, como o amnion está preso ao córeo, esse amnion sofre uma ruptura. Já no equino e no carnívoro, quando a somatopleura se dobra sobre o dorso do embrião, esse amnion ele se descola do córeo. Então, nessas espécies, no momento do parto, quando ocorre a expulsão do feto, ele nasce completamente envolto pelo amnion, porque o amnion não está preso ao córeo. Então, no momento da expulsão do feto, o feto nasce envolto por esse amnion, sendo que, por exemplo, no equino é interessante acompanhar o parto e fazer a ruptura desse amnion para impedir que o animal, quando ele começa a ser expelido, que ele faça uma inspiração e acabe inalando, né, líquido amniótico, resultando numa possível pneumonia. Então, quando se acompanha o parto, por exemplo, em equinos, existe esse hábito de fazer a ruptura desse amnion. No cão isso não é necessário porque, embora o filhote nasça revestido pelo amnion, a cadela tem o hábito de constante lambedura durante o parto, o que faz com que ocorra a ruptura desse amnion. Então, essa é uma particularidade da presença da ráfia amniótica ou ausência dessa ráfia amniótica, que vai resultar em implicações práticas no momento do parto das diferentes espécies.
Com relação ao saco vitelino, que eu já disse anteriormente, ele é o primeiro anexo embrionário a surgir. Ele surge a partir da blastocele, que inicialmente é revestida pelo hipoblasto, que depois se transforma em endoderme, e depois, a partir da metamerização da mesoderme lateral, nós temos o revestimento externo desse saco vitelino pela mesoderme lateral esplâncnica ou visceral, formando o que nós chamamos de esplancnopleura e constituindo o saco vitelino propriamente dito. Esse anexo embrionário, ele está implicado em especial na nutrição das diferentes espécies. Porém, nos mamíferos, esse saco vitelino é uma estrutura transitória. Ele ocorre apenas no início do desenvolvimento embrionário e depois, a partir do momento que esse embrião estabelece mais contato, maior interação com o corpo materno, a nutrição nos mamíferos passa a ser estabelecida pela troca de nutrientes entre o corpo materno e o corpo fetal, e esse saco vitelino se torna afuncional. Então, ele vai ser mais bem desenvolvido, digamos assim, em espécies como peixes, répteis e aves. Um detalhe interessante é que conforme vai progredindo o desenvolvimento embrionário, quando o embriãozinho vai sofrendo os seus dobramentos, a região de contato do corpo do embrião com esses anexos embrionários vai ficando reduzida a uma pequena área que nós vamos chamar de pedículo. Então, vai chegar um momento que a área de contato do corpo do embrião com o saco vitelino, por exemplo, vai ficar restrita a um pequeno pedículo, que nós chamamos de pedículo vitelino, que mais adiante vai integrar o cordão umbilical. Um aspecto interessante do saco vitelino no desenvolvimento embrionário é que nos mamíferos domésticos, além dele estar implicado nessa nutrição durante a embriogênese inicial, ele também está implicado na origem das células sexuais germinativas, nas células sexuais primordiais, ou células germinativas primordiais. Então, durante o processo da gastrulação, conforme ocorre a formação do saco vitelino, algumas células da parede desse saco vitelino, que são chamadas de células germinativas ou sexuais primordiais, ou também designadas como gonócitos, migram da parede do saco vitelino em direção à crista genital lá no mesoderme intermediário que está em formação no corpo do embrião. Então, essas células germinativas primordiais vão migrar da parede do saco vitelino em direção a essa crista genital e vão colonizar essa crista genital. E daí, de acordo com o sexo genético do embrião, se ele for fêmea, XX, esses gonócitos se diferenciam em ogônias e a crista genital se diferencia em ovário. Se o embrião for macho, XY, esses gonócitos se diferenciam em espermatozoide. E essa crista genital se diferencia, esses gonócitos, se diferenciam em espermatogônias, e essa que mais adiante vai dar origem aos espermatozoides, e essa crista genital vai se diferenciar em testículo. Essa movimentação dessas células germinativas primordiais ou gonócitos em direção a essa crista genital em diferenciação, ela ocorre de maneira tanto passiva, por meio do dobramento do embrião, que induz a passagem dessas células para o interior do corpo do embrião, como também de maneira ativa por meio de substâncias quimiotáticas que atraem essas células para essa região. E o alantoide, gente, ele é um anexo embrionário que vai surgir a partir da evaginação do intestino e, portanto, ele vai ter a mesma constituição do saco vitelino, ele vai ser revestido internamente pela endoderme e externamente pela mesoderme. Esse alantoide, ele é um anexo embrionário que está implicado no acúmulo de excretas pelo embrião, e ele surge a partir de um determinado momento do desenvolvimento embrionário, e a partir do momento que ele surge, ele começa a ocupar praticamente todo o espaço do ambiente coriônico. Então,
conforme esse alantoide ele vai se desenvolvendo, ele vai estabelecendo uma íntima conexão com o córeo, formando o que nós chamamos de placenta córeo-alantoide ou córeo-alantoideana. No equino e no carnívoro, esse alantoide realmente se desenvolve ocupando todo esse espaço coriônico, enquanto que no bovino e suíno ele ocupa praticamente metade desse espaço coriônico. Então, nós vamos ter uma parte de placenta córeo-alantoidiana e uma parte de placenta córeo-amniótica no bovino e no suíno. E nessa região de contato do alantoide com o córeo, onde se forma a placenta córeo-alantoideana, nós teremos uma intensa vascularização. Então, gente, ao final, serão esses os anexos embrionários que nós teremos no mamífero em desenvolvimento. Então, nós podemos ver o embrião, o corpinho do embrião em formação, é um anexo embrionário que o recobre na região dorsal, né, que na realidade recobre o corpo do embrião como um todo, implicado na sua proteção, que é o âmnion. Nós temos o saco vitelino, que se torna uma estrutura transitória ali em azulzinho, nos mamíferos, e a partir desse saco vitelino é que origina-se o intestino primitivo dentro do corpo do embrião. A partir do intestino desse embrião surge uma evaginação que forma alantoide. Esse alantoide, uma vez formado, ele está implicado no armazenamento de excretas do embrião e ele vai crescendo e ocupando todo o espaço desse ambiente coriônico e estabelecendo uma íntima relação com o córeo. E daí, a partir daí, nós temos a placenta córeo-alantoideana ou córeo-alantoide. Vocês vão encontrar diversas designações nesse sentido na literatura, e essa placenta se torna extremamente vascularizada. E externamente, fazendo a fixação do embrião no epitélio uterino, nós teremos o córeo. E o que como se dá a formação do cordão umbilical, né? O que é o cordão umbilical? O cordão umbilical, gente, ele vai surgir a partir desses anexos embrionários. O que eu falei para vocês? Conforme o embrião vai se dobrando, a região de contato do corpo do embrião com esses anexos embrionários, ela vai ficando limitada a uma pequena região, uma pequena área na região abdominal do animal. Então, conforme esse animal, esse embriãozinho, ele vai se dobrando, sua região de contato com o saco vitelino se reduz a um pedículo. Sua região de contato com o alantoide também vai se reduzir a um pedículo. E sua região, né, de contato com a placenta córeo-alantoidiana também se reduz. E é a partir dessa placenta córeo-alantoidiana, córeo-alantoidea, que é extremamente vascularizada, que surgem daí as artérias e veias que vão estabelecer o contato do corpo fetal com o ambiente uterino, e por meio da qual vai haver a troca de nutrientes e oxigenação. Então, é assim que se dá a formação do cordão umbilical. Esse úraco nada mais é do que um resquício do alantoide, tá? Que vai constituir ali também o cordão umbilical. Então é isso, gente, da nossa quarta aula teórica de embriologia. Espero que não tenham ficado dúvidas. Caso hajam dúvidas, eu me coloco à disposição e nos encontramos na nossa próxima aula.